Olá, esse aqui é o enunciado da nosso trabalhinho de banco de dados Axis. Na aula passada, nós vimos algumas coisas a respeito de o que é banco de dados, vimos alguns enunciados, e quando você for lá no AVA agora, você vai ver um trabalhinho com alguns dizeres do que fazer, e eu vou estar explicando mais ou menos como vai funcionar. Aqui vai ter mais um material para você, com alguns passo a passo de como criar um banco de dados pelo Axis. Aqui você vai ter alguns passo a passo com modelo, com algumas orientações. Aí eu peço que você esteja lendo esse material, até mesmo para você ver mais a fundo o que se trata ou até mesmo porque o tempo foi bem sucinto para banco de dados, então meio que a gente ficou em déficit nesse conteúdo. Então eu tentei trazer o material mais claro possível, mais explicativo possível, para que vocês possam estar trabalhando mais adiante. Então aqui vai ter todas as opções, e além disso eu vou estar ensinando para vocês aqui, trazendo mais ou menos na teoria como fazer a prática, que é esse exercício, que ele pede para você criar um banco de dados de controle de biblioteca. Então, aqui eu vou estar mostrando para vocês, eu peço que vocês baixem esse material, dê uma olhadinha também nas opções existentes nele. Vamos lá ao nosso trabalhinho. O nosso trabalhinho, ele pede para você criar um banco de dados em branco do Axis. Então, eu vou fazer aqui passo a passo de acordo com o que está sendo pedido aqui, tá certo? Eu já fiz uns dois bancos de dados aqui, mas eu vou estar criando algum outro para vocês agora. Primeiramente, eu vou abrir o meu programa. Axis. O meu é a versão 2010, você pode ter uma versão diferente da minha, não tem problema, tá? A interface inicial do Axis é essa. No enunciado, ele pede para você fazer e criar um banco de dados em branco. Então, ele já vem selecionado com um banco de dados em branco. Neste caso, eu vou estar alterando o nome do meu arquivo para que ele fique como que o enunciado pede que ele fique como controle de biblioteca. Então, eu vou estar escrevendo aqui controle de biblioteca, neste cantinho aqui do banco de dados em branco. Está aparecendo meu cursor para vocês direitinho? Então, vai colocar controle de biblioteca. Como eu acho que eu já criei esse nome, eu vou só diferenciar com A mais aqui, tá? Mas vocês criem com o nome correto. E vou clicar aqui no botão de criar. Clicando com o botão de criar, eu lembro de ter falado para vocês que ele era semelhante às tabelas do Excel, mas ele tem algumas particularidades aqui. Então, quando você abre, ele já aparece você não vê linhas, você vê uma semi-tabela aqui com algo que seria para você criar as células, né? Nesse caso, eu vou estar seguindo aqui o meu passo a passo agora, ainda dando o que dizer. Crie uma tabela em branco. Então, a tabela, na verdade, ela já é criada em branco para mim. A partir do momento que eu crio um banco de dados, ele já cria essa tabela. Ele cria com esse nome padrão de tabela 1. E com um campo aqui de código e um para adicionar. Sempre ele vem dessa forma. E conforme você vai adicionando, ele vai acrescentando novas colunas. Não sei se vocês conseguem ver bem clarinho aqui atrás, algumas colunas a mais semelhantes do Excel. Por isso que a gente meio que faz uma comparação. Então, ele já cria uma tabela em branco de natureza. Então, esse item 2 aqui, e aí você vai estar alterando para modo design e salvar o nome dessa tabela para cadastro de livros. Então, vamos criar uma tabela para cadastro de livros. Como eu já tenho uma tabela criada, eu vou só alterar o nome dela. Então, cliquei em cima dessa tabela, botão secundário do mouse, eu posso clicar aqui em modo design. Aqui eu vou estar digitando o novo nome dessa tabela para aproveitá-la. Controle de livros. Ok. E aí ele já mostra para mim alguns campos adicionais, conforme eu salvei. Ele aparece algumas coisas aqui embaixo. Aí vamos começar a dar vida a esses dados. No nosso enunciado, ele pede para você salvar com cadastro de livros, e aí você vai acrescentar os campos, os seguintes campos.
código, título, autor, editora, ISBN e data de aquisição. Então, nós vamos começar a acrescentar esses campos aqui. Esse código eu vou deixar porque ele, você está vendo quando eu falei para vocês a respeito de chave primária? Essa chave primária aqui é que vai fazer o link, caso eu queira fazer a linkagem com outra tabela. Então, ele já aparece aqui, eu posso estar determinando que fosse outro ID aqui, a minha chave primária, mas nesse caso eu vou estar utilizando esse mesmo código como o meu ID automático, tanto é que ele já aparece aqui o tipo de dado, numeração automática, porque basicamente, como o Axis, ele se trata de um banco de dados relacional, ele vai trabalhar com chaves primárias e chaves secundárias. Então, eu vou deixar essa como padrão, não vou mexer nesse primeiro item, que já vai servir para esse itemzinho aqui, ó, de código. E o próximo item que ele pede para mim inserir é título. Eu vou estar só colocando o nome, depois eu faço a alteração dos tipos de dados conforme for, tá? Autor, editora, eu salvei aqui, depois vocês confiram lá. ISBN, data de aquisição. Ok, salvei os campos aqui, vamos só dar uma conferida, código, título, autor, editora, data de aquisição, e agora eu vou estar alterando o tipo de dados, vou estar trazendo aqui como exemplo, número automático, texto, 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 ISBN, número e data de aquisição, data e hora. Número fornecido pela editora, e esse ISBN. Então, vou estar vindo aqui no meu campo do Axis, vou estar alterando aqui para número, vou colocar aqui disponibilizado pela editora. Esses três aqui, o título, o autor e a editora, vão ser texto. E essa minha data de aquisição, ele vai ser do tipo data. Eu vou selecionar aqui, aparece alguns tipos, e eu vou estar selecionando data e hora. Ok, selecionei aqui. Vamos ver qual é o próximo item do nosso enunciado. Ele pede aqui para nós fazermos também as alterações das propriedades dos campos. O título, ele quer que tenha 60 o tamanho e que seja requerido. Ok, vamos fazer essas alterações aqui. Deixa eu só salvar de um modo aqui que eu consiga ver depois. Ok. Vamos lá, então, fazer o que ele está pedindo aqui, que é o quê? Primeiro eu vou aqui no meu título, o código nós não vamos mexer, que é a nossa chave primária, tá? E logo aqui embaixo ele já aparecem as propriedades do campo. E é essa propriedade que ele pede para alterar. A primeira que ele pede é o tamanho do tamanho, vou colocar 60. E o próximo item que ele pede para que seja alterado é requerido. Esse requerido, no caso, tem que ser obrigatório o preenchimento. E sim, e deixa eu ver aqui qual é o outro item. Indexação. Indexação. Eu vou colocar aqui sim, duplicação autorizada. Ok, alterei o primeiro, aí eu vou para o próximo. Autor, ele pede para que seja tamanho de 50. É importante você alterar isso daqui, se você tiver no programinha de verdade, aí isso aqui vai contar muito para vocês. Um programinha de verdade que eu digo caso você desenvolva mais à frente algum programa, tá? Que faça o uso desse banco de dados. Todos os campos eles pedem para que seja requerido e para que seja a indexação sim. Aí eu vou fazer com todos os outros da mesma forma. Ele aparece essa setinha aqui do lado para que eu possa selecionar. Ok. Aí eu vou fazer com os demais também a mesma coisa. Como é um inteiro, aí ele já diz aqui que o tipo é inteiro longo.
inteiro longo, e ele só pede os outros campos para serem alterados, porque isso se trata, a gente selecionou um tipo número requerido, sim, indexação, sim, data também, data abreviada, formato, data abreviada para não ter que contar a hora, e vamos estar colocando aqui requerido, sim, indexado, sim. Opa. São esses os campos que ele pede para alterar. Se eu clicar aqui em cima, com o botão secundário do mouse, ele já aparece as opções. Eu vou deixar logo salvo e vou para o próximo item. O próximo item, ele pede para que nós façamos salvar essas tabelas e criar mais duas. Então, eu vou criar mais duas tabelas. Dessa mesma forma, desse mesmo jeito, tá? Eu não vou. Você vai aplicar também essas propriedades de acordo com o tipo, tá? O nome, por exemplo, o telefone. E aí você vai criar uma tabela para cadastro de alunos e uma para cadastro de empréstimos, que vai ser a nossa principal. Ok? Vamos lá, então. Como que eu faço para criar outra tabela? Eu clico aqui na abazinha de criar e eu vou aqui em criar outra tabela. Ele já aparece uma outra aqui embaixo. Sempre quando eu for querer renomeá-las, eu venho aqui no modo design e ele já vai permitir que eu salve. Salvar isso aqui como cadastro alunos. Ele já vai me permitir. Aqui eu vou deixar o código do aluno normal, nome, telefone, turma, data de cadastro, data de nascimento. Eu vou fazer a alteração padrão, né? Vou escolher aqui data e vou lembrar de selecionar a data, que eu não quero saber a hora que a pessoa nasceu, então não quero que seja um campo requerido, eu vou escolher como campo abreviado, então isso aqui você vai fazer de acordo também, ó, com cada item. Turma eu vou deixar como texto, telefone eu vou deixar também como texto, porque aí eu consigo colocar dígitos a mais, caso e aí eu teria que trazer um outro campo para cá, então não vai ser o nosso caso. O nome eu também deixo como texto. Aí eu posso abreviar esses campos aqui para 100. E não esquecer de colocar os requerimentos para não haver uma falta de informação. Data de cadastro. Ok, também vou salvar e vou passar para a nossa próxima tabelinha, tá? Criar tabela. Vou estar renomeando ela para o nome de o primeiro modo de design e vou estar indo em controle de empréstimos, ok? Nesse controle de empréstimo, ao invés de código, eu vou estar escolhendo como a minha chave principal o controle. Depois eu vou estar colocando o RM, o código do aluno. Isso daqui são os campos que eu chamo de chave secundária, onde eu quero fazer a linkagem com outras tabelas, tá? Já vou com a intenção de fazer isso. Colocar só código livro, data de retirada. Essa data de entrega seria para previsão de entrega, tá? E nós temos também devolução. Aqui nós temos alguns campos, como por exemplo, os devolução, ele está como sim ou não.
Então, eu vou colocar da seguinte, como eu falei para vocês, eu tenho essa observação a mais da data de entrega, que é a previsão da entrega, como se fosse o prazo final de entrega do livro. Vou estar selecionando ele como data. Também vou escolher o formato como abreviado. Data de retirada também data. Essa data de retirada vai ser a data que o aluno impressou o livro. E esse devolução que está sim ou não, eu coloco a opçãozinha aqui, ó, sim ou não, que é para verdadeiro ou falso. Ok? E código do livro eu vou estar trazendo como um número, porque ele é um ID. E o RM também. Somente essas informações. Prontinho, vou salvar todas elas, todas as minhas tabelinhas. A parte das tabelas nós finalizamos. Criação de tabelas e preenchimento de campos. Aqui nós temos, deixa eu ver, eu acho que foi na página errada. Opção 7, ele pede para você inserir registros na tabela. Então, antes da gente fazer a nossa. Nós vamos começar a inserir registro como se fosse. Ele pede para você fazer em todas as. Eu ri aqui, mas ele pede para você inserir registro em todas as tabelas. Como exemplo, essa aqui de empréstimo, que faz a inserção. No caso, nós vamos fazer o seguinte, por exemplo, aluno. Vamos cadastrar um aluno. Esse código aqui, como ele está salvo como um número automático, eu não preciso preenchê-lo. Eu já pulo logo para o próximo campo de nome. Isso daqui, ó, se for ver, se eu for em modo de design, ele aparece dessa forma. Se eu for no modo de exibição, cadê? For no, dar dois cliques aqui para o modo de exibição, ele já vai aparecer a forma para mim com os campos de escrita, conforme eu fiz. Eu posso estar alterando. Aqui, se eu tiver errado algum campo e queira passá-lo para outro local, aí eu posso fazer da seguinte forma. Eu espero aqui ó, aparecer essa setinha, clico nele, aí eu vou arrastando para onde eu quero. Então, ele permite fazer esse tipo de manuseio. Vamos lá. Data, nome. Maria, telefone. Como a gente não colocou a máscara aqui, então ele permite uma quantidade. Colocar de edificações. Colocar essa opção aqui. Data de nascimento, como nós colocamos só aquela opção, aí essa data de cadastro, ela vai servir para você inserir a data que o aluno foi cadastrado na biblioteca, tá? Nós estamos simulando um banco de dados de uma biblioteca. Aí vamos fazer algumas inserções para que nós possamos ver como vai ficar depois. Vamos fazer aqui alguns dados aqui, verdadeiros para simular aqui a nossa. Esses três registros aí vocês podem estar acrescentando depois mais um de vocês, tá? Vim aqui e já vou salvar o do aluno. Vou para agora vou agora pro, já fiz o aluno, né? Vamos fazer o de livro primeiro. Título do livro, vamos colocar aqui Axis 2010. Data de aquisição do livro.
Inseri também 3 registros aqui. Ok, e agora eu vou estar preenchendo alguns dados para o empréstimo. RM, eu vou estar escolhendo de ativada a tecla de número. Código do aluno. Como eu preenchi 3 alunos até agora, eu vou preencher de acordo com esses 3, tá? Eu vou preencher 3 como se fosse, por exemplo, o aluno 3 que tivesse emprestado o livro 2. Ele retirou, vamos supor que ele emprestou esse livro dia 2/11/2021. E a previsão da entrega seria dia 2/12/2021. Vou colocar como devolução, como não devolveu ainda. Vou passar para um próximo registro. Vou colocar uns 3 registros aqui também. O código do aluno, vou colocar baseado nos que eu cadastrei, para ficar mais fácil na hora da consulta. Livro, como eu cadastrei só 3 também. Esse, no caso, eu vou colocar como devolveu, só para a gente ter algum exemplo. Pronto, foi registrado todas as informações. Vou salvar todos. Posso salvar também todos aqui, tá? Não tem problema. Inserimos o item de registrar, inserir registros nas tabelas. Ok. Criar uma consulta que possibilite. Você pode estar também, além de assistir esse vídeo, você pode estar buscando em outros vídeos. Eu vou colocar algumas indicações para vocês no Ava, tá? De um canal que é muito bom. E aqui ele pede para você criar uma consulta que possibilite a visualização de alunos com entrega atrasada de livros, conforme mostra a ilustração. Primeiro, antes de tudo isso, não está aqui no item, mas eu vou colocar uma observação para vocês fazerem o relacionamento dessas 3 tabelas, tá? Então, vocês têm que fazer o relacionamento dessas 3 tabelas. Então, como que eu vou fazer o relacionamento? Clico aqui em ferramenta, deixa eu ver aqui, nessa opçãozinha aqui de ferramenta de campus. Opa. E aqui eu vou criar além de eu criar primeiro as tabelas, deixa eu só fechar tudo aqui, que aí ele vai aparecer uma outra telinha para mim. Pronto, ferramentas do banco de dados. É isso mesmo. Aí eu clico aqui, ó, tá vendo que eu tenho 3 tabelas e elas são soltas. Eu clico aqui em relações e ele vai me aparecer as tabelas. Eu poderia ter mais outras tabelas que eu poderia relacionar entre si. Nesse caso, eu vou relacionar todas essas. Tanto é que lá no cadastro de empréstimo, eu tenho as duas, é como se fosse a minha principal e as outras fossem aqui, ficasse linkada nela. Então, eu preciso selecionar todas elas. Vou aqui, seleciono todas elas, pode ser com Ctrl, pode ser com todo o mouse, ó, arrastando, e vou em adicionar. Aqui eu posso já fechar, para não adicionar em duplicidade, e aqui ele vai aparecer como se fossem as tabelas de campos, ele não aparece o que a gente preencheu, tá?
Nesse caso aqui, eu vou estar fazendo o relacionamento entre elas. Vocês percebem que eu coloquei aqui algumas outras chaves dentro de controle de empréstimo como se fosse a minha principal para consulta. Então, código de aluno vai ser a mesma coisa que a chave principal, aqui a chave primária de código que está dentro de aluno. Então, como que eu faço para relacionar? Eu clico aqui no código de aluno, já está selecionado o código, tem que selecionar corretamente isso daqui. Então, vou selecionar esse campo e vou manter pressionado o meu botão primário do mouse e vou arrastar até o item de código. Precisa estar certinho aqui. E ele já vai aparecer dessa forma aqui, ó, tabela consulta relacionada. Então, ele vai editar, Zé. E eu vou criar esse relacionamento com esse primeiro campo. Tá vendo que se eu tivesse clicado em outro local, ele teria ido para cá ou para cá. E a mesma coisa eu vou fazer com o livro. Seleciono o código do livro e vou estar linkando no código. E crio o relacionamento também. Pronto. Criei essa relação, agora eu posso estar criando a consulta. E eu vou criar aqui, fazer a consulta de que ele pede. Ele pede para eu fazer a consulta de cadastro de empréstimos. Então, vamos criar. Opa, não é esse não. Cria a consulta que possibilite a visualização de alunos com entrega atrasada, conforme mostra a ilustração. Então, para eu fazer a consulta, eu preciso vir aqui em criar, aqui em criar. Aí eu vou aqui em nós temos aqui as opções de criar tabelas, a opção de criar consultas e formulários. Eu vou clicar aqui em assistente de consulta e aí eu vou seguir esse passo a passo aqui, ó. Vou manter a consulta simples, porque eu não quero nenhuma, só tenho 3 tabelas e eu só quero isso simples e objetivo. Ok. Criei a consulta e ele pede aqui para mim relacionar quais os campos que eu quero nessa consulta. Os campos que eu quero nessa consulta são estes daqui, ó. Nome, título, data de retirada, data de entrega, sim ou não. Ok, então, vamos lá no nosso banco de dados. Vocês têm que estar sempre com esse coisa aberta. Eu vou estar aqui primeiro selecionando a minha tabela de empréstimo e vou estar selecionando aqui o meu. Eu posso estar mandando tudo de uma vez ou eu posso estar selecionando os campos também, tá? Nesse caso aqui, eu vou mandar somente esse campo aqui de RM e vou mandar também eu posso selecionar, se for o maior campo, eu posso selecionar tudo de uma vez e depois mandar de volta. Não quero controle na minha consulta, não quero o código do aluno aparecendo, nem o código do livro, quero a data de retirada, data de entrega e a devolução. Só que está faltando o item de nome e do título, né? Então, vou selecionar aqui o nome, no caso, seria do aluno. Então, vou selecionar o nome do aluno aqui. E o título seria na tabelinha de livros. Vou selecionar o título aqui. É essas opções que eu quero aqui na minha consulta. Então, eu vou avançar, detalhe, ok? E vou concluir. Ele já criou uma abinha aqui com a palavra de consultas. E aqui ele já aparece aqui, ó, as opções de consultas de acordo com essas informações que eu selecionei. Aqui ele já aparece a linkagem, ó, de acordo com a minha relação. Se eu não tivesse criado esse relacionamento, eu não iria conseguir fazer isso. Como eu selecionei somente esses campos, então ele já criou a minha consulta baseada nisso. Como eu já havia informações também, ele já trouxe aqui para mim as informações de devolução. E aqui eu posso não está selecionada. Pronto. Não. Ok. Então, aqui eu consigo fazer a filtragem de quem não fez, não devolveu ainda. Então, eu já sei que quem não devolveu foi o Pedro e a Maria. E quem devolveu foi o João, somente o João. Vocês percebem aqui que eu estou ligando, ó, porque se eu for abrir aqui a minha
a minha de empréstimo, eu não vou ter essas informações. Eu tenho o código do aluno, mas eu vou ter que saber quem é o aluno 3 do código 3 e quem é o aluno do 1. Então, com a consulta, já facilita saber por nome. Eu limitei isso. Então, isso aqui você pode brincar de várias formas, tá? Isso você pode criar algo para uma empresa pequena, e você pode estar criando essas consultas para você estar fazendo os filtros, as datas de entrega, tudo certinho, tá? E o enunciado, ele pede também para nós fazermos com base na consulta de cadastro, criar um formulário que possibilite a inclusão. Isso aqui você vai poder usar a sua imaginação também, só mostrar como fazer o formulário. Vou fazer com base nessas informações e eu vou clicar aqui. Vou aqui na minha opçãozinha de criar formulários. Sim. Salvei o formulário, ele já trouxe dessa forma, mas eu posso estar alterando aqui o para item, tá? Vou estar salvando aqui. Vou estar salvando com controle de empréstimo. Vou tirar essa consulta aqui do lado. Ok. Ele já trouxe aqui o formulário para mim como controle de empréstimo. Aqui eu posso estar indo no modo design e eu posso estar fazendo algumas coisas adicionais, como, por exemplo, criar botões. Isso para facilitar na hora de você selecionar, por exemplo, RM. Eu não quero que fique um campo muito grande. Então, eu vou diminuir. Eu quero que data de retirada seja de um campo menor. Mas nome, deixa eu só ver aqui. Por isso que às vezes é bom criar um relatório, em que você consiga não ter essa limitação. E aqui eu posso estar fazendo, depois eu faço um outro formulário com vocês. Só criar alguns botões aqui para mostrar rapidamente. Controle de empréstimos, eu vou estar editando aqui essa palavra. Vou estar criando aqui um botão, como por exemplo, um botão onde eu quero que esteja a informação, eu quero que vai aparecer a ficha dessa pessoa que fez o empréstimo desse livro. Eu posso voltar para criar um botãozinho para voltar, para ir para o próximo registro. Então, eu vou clicar em avançar, ou posso clicar já em incluir. Ele já vai aparecer dessa forma, como se fosse aquelas opções de CD. Eu vou criar um botão para ir, ao invés de ir para o próximo, vá para o. Aqui, ó, na opção de botão, ó. Tem várias outras opções que você pode estar utilizando aqui. Vou clicar em botão e eu vou criar um para ir para o último registro, para adiantar, caso tenham muitos cadastrados, aí ele já vai para o próximo registro. E esse botão vai se remeter a isso. E posso criar, como eu criei o último, posso criar um botão para ir lá para o primeiro, caso eu esteja no último. No primeiro registro. E aqui ele vai ficar dessa forma e você pode estar criando, eu quero criar agora um botão para me cadastrar um novo. Deixa eu só baixar aqui. Aqui. Agora eu quero criar um botão para que eu possa criar um novo registro. Então eu vou aqui em operações de registro, em formulário, né? Operações de registro, adicionar novo registro, ok? Aqui eu vou escrever a palavra novo, você pode criar algum outro nome também, novo, vou concluir. Pronto, ele já ficou com o nome de novo, eu posso estar aumentando esse botão aqui para que o usuário possa enxergar melhor. E posso criar também um botão para salvar ou para criar um. Você vai criar. Você está vendo aqui de um modo meio feinho, mas depois você vai ver de algo bem legal. Salvar registros. Vou colocar só salvar. Você depois vai alterando o layout, tá? E eu vou criar um para fechar a página. Então, eu vou clicar em operações de formulário, fechar formulário. Eu vou escrever só fechar mesmo. Pronto. É que você pode estar
fazendo algumas configurações no teu botão, com algumas personalizações. Ó. Tem várias opções aqui para você estar usando, tema, sim ou não. Nesse caso aqui, eu posso estar colorindo só o meu botão aqui no botão secundário do mouse, cor de fundo. Aí eu posso estar escolhendo aqui uma cor que se remeta a fechar, né? Vou colocar mais clarinho aqui para não ficar muito. Se salvar, eu posso colocar uma cor que se remeta à pessoa, ao usuário a salvar. Então, que seja meio que induzido. Novo, eu posso colocar uma cor azul. E aqui você pode estar, tem alguns outros temas, tá? Que você pode estar cadastrando. E vamos salvar aqui, que aí você vai ver como que fica. Sair do modo de exibição, dei 2 cliques aqui no controle de empréstimos do formulário e ele já apareceu dessa forma. O RM1, se fosse o 2, 2, 2. Aqui para o próximo, posso estar salvando também. Não tem nenhum registros. Eu tenho só o do João, porque na minha consulta eu coloquei só esses dois. Eu vou colocar todos, tá? Que ele vai aparecer mais coisas. Vamos ver. Deixa eu salvar aqui. E é dessa forma, se eu não me engano, que acabou as opções. Ó. Esse formulário você pode estar criando de outras formas também, tá? De outros modelos. Eu acho que eu não criei um para o próximo. Ah, foi esse aqui, ó. Não tem nada em branco. Aí você pode estar salvando a tabela. Isso daqui é para caso o usuário queira ver algo de uma forma que fique mais agradável, não precisar clicar aqui em tabelas, não precisar clicar em tabelas, daqui você já vai na opção de salvar. E aí você pode estar criando muitas outras coisas além disso também pelo Whats. Beleza, pessoal? Vou interromper aqui a gravação. E essa é a dica.